Bom, a pergunta que nós fazemos para iniciar é: Deus existe? Como eu disse, é uma pergunta de profundo cunho intelectual e acadêmico. Porque se Deus existe, nós devemos estar convencidos que é a maior verdade de todos os tempos. E se Deus não existe, é o maior embuste de todos os tempos. Ou seja, é um tema que quer você seja um ateu, ou um crente, um agnóstico, ou um cético, não sei qual área você quer seguir, você não pode ficar alheio à questão da existência de Deus. Anísio Teixeira diz que as universidades são elas que fazem hoje, com efeito, a vida marchar. Nada as substitui, nada as dispensa. Nenhuma outra instituição é tão assombrosamente necessária. Quando se fala de fé numa universidade pública, alguns já falam assim: que é isso, você está de brincadeira comigo? Fé é coisa para tratar da religião, nas igrejas, na missa, no culto, no ambiente religioso que você vai. A academia é para a gente tratar de física, química, evidências, biologia. E vocês talvez já devem estar acostumados a ambientes em que muitos defensores da não-fé ou da incongruência entre fé e razão dizem geralmente para os alunos: olha, fé, você precisa superar isto, pense grande, seja racional, seja mais inteligente, questione tudo, tudo é relativo, você não é mais uma criança. Só que quando uma pessoa coloca isso, eu pergunto para ela: você está deixando o aluno questionar tudo, inclusive o que você está dizendo em sala de aula? Mas há pessoas que geralmente eles são muito plurais enquanto você concorda com eles. Quando você discorda, eles se tornam altamente fundamentalistas. Temos que respeitar o direito de expressão, etc. E por que isso não vale para a religião também, para a fé? Parece que Deus não é bem-vindo em muitos centros universitários. Olha que interessante esses dados aqui. Uso de drogas por universitários. 48,7% dos estudantes já experimentaram drogas ilícitas. Isto é o dobro da taxa da população brasileira. Se a universidade tem os alunos mais livre-pensadores, se a universidade tem os alunos mais acadêmicos, se a universidade tem os alunos que superaram o mito, especialmente o mito religioso, a lenda, a fábula, o conto da carochinhas, os alunos que vão sair para formar esse país, e eu tenho nas universidades o dobro do uso de drogas ilícitas em relação ao que está fora da universidade, amigos, isso aqui é um dado da Unicamp, algo está errado. No mínimo, algo está errado. Universitários são a parcela da população que mais consome drogas. Então, realmente, nós estamos conseguindo, no ambiente secular, colocar os alunos para pensar. Deus foi banido. Religião que prende você. Religião que nós queremos libertar você de tabus religiosos, de crenças, de missa, de ideia de padre, de pastor, de chefe de centro espírita. Nós queremos libertar você de conceitos teológicos ou religiosos. Você vai ser um livre pensador. Se estamos com esse objetivo, por que os alunos estão com dificuldade de expressar ideias próprias e criatividade? Eu pergunto, será que realmente nós não estamos apenas tornando os alunos meros refletores do pensamento alheio, assim como acusam as religiões de fazer com os membros, só que com outra roupagem? Os alunos estão tendo dificuldade de se expressar por escrito, dificuldade de produção de texto e inteligência fluida, dificuldade de lerem de entender o que leram, analfabetismo funcional, dificuldade de reflexão e o último que eu destaco com um asterisco, dificuldades de lidar com questões existenciais. Eu quero dizer para vocês que, ao contrário do que muita gente pensa, eu posso fazer uma análise sociológica do ateísmo e chegar a uma conclusão que vai surpreender a muitos aqui. Eu espero não ganhar pedradas, mas o que eu estou falando é com base no sociólogo Ninian Smart, que escreveu o livro Dimensões do Sagrado, uma anatomia das crenças mundiais. Esse professor universitário, ele chegou à conclusão que, abro aspas, o ateísmo e a descrença é uma forma de religiosidade. Deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui. Olha o que o Smart percebeu. Todas as religiões, elas têm, sociologicamente falando, esses qualitativos aqui. Uma narrativa que envolve histórias e mitos, um ritual que envolve cerimônias, formas e ordens, um apelo emocional, tem um apelo social institucional, a igreja tem pessoa jurídica, um apelo material, pessoas que colaboram financeiramente para aquilo ali, uma doutrina e um comportamento ético legal. E quando você pega todo esse esquema e coloca, especialmente nas propostas neo-ateístas, você tem os mesmos modelos. Figuras carismáticas como Richard Dawkins, figuras emblemáticas, você tem ritos, você tem agremiações,
você tem doutrina, as coisas que não se deve acreditar e assim por diante. E já que eu falei de Richard Dawkins, um dos grandes pastores, bispos ou padres, se você quiser que eu use a palavra do neoateísmo, ele disse assim: o cristianismo, bem como o islamismo, ensina às crianças que fé inquestionável é uma virtude. Você não tem que argumentar a favor daquilo que você acredita. Eu presumo que esse cavalheiro, por ser biólogo, ele é leigo em teologia e em filosofia. Esta não é a visão teológica de fé, pelo menos a fé cristã ensinada na Bíblia. Eu não estou falando de todos os tipos de fé que existem no mundo, mas pelo menos a fé cristã. A fé cristã, aquela exposta na Bíblia, ela admite a dúvida como um primeiro passo. E, de novo, deixe-me dar para vocês uma comparação do que eu chamaria de fé e fideísmo, para que você entenda a relação da fé com a evidência. Suponhamos que eu esteja dentro de um prédio pegando fogo, e o prédio está em chamas. O meu senso de sobrevivência, o meu instinto, quer que eu saia dali, correto? E o que eu vou fazer? Eu vejo que aqui tem um vão e não estou vendo fumaça desse canto. Eu abaixo e vou em direção a esse vão, porque assim a minha intelectualidade, o meu senso de sobrevivência diz para eu fazer. Mas do meio da fumaça aqui, sai um homem com essa roupa aí que vocês identificam como alguém do corpo de bombeiros. Ele tem o cilindro de oxigênio, ele tem o capacete, ele tem a machadinha. Ia falar comigo: não, ei, você não vá por aí, venha comigo aí, é perigoso. Eu pergunto a vocês, se eu for uma pessoa com o mínimo de inteligência, o que eu farei? Obedeço ou não? Mas eu tenho evidências do que ele está falando? Não. Aliás, o meu senso de sobrevivência me apontava a correr para lá. Mas ele mandou vir ao sentido contrário. Mesmo assim, eu obedeço sem questionar. Por quê? Porque ele é autoridade. Ele é o especialista. Mas não é uma fé, isso é fé. Não é o momento de eu dar uma de intelectualoide e sentar com ele e falar: não, calma, vamos discutir primeiro. Qual a fundamentação teórica do que você está dizendo? O que é que eu tenho que acreditar em você? Eu falo assim: ó, tchau, vou embora. Nesses momentos, eu tenho que obedecer e seguir sem questionar. Mas não é uma fé cega, a fé que eu estou tendo no bombeiro. É fé, mas não é uma fé cega. Sabe por quê? Porque antes de ir para aquela situação de fogo, eu já tinha um conhecimento prévio que me mostrava que bombeiros são treinados para tirar pessoas de incêndio. Eu tenho um conhecimento prévio e racional que me indicam que bombeiros já tiraram várias pessoas de situação semelhante à que eu estava. Eu já tenho um conhecimento prévio, racional, que me indica que a chance maior que eu tenho de sobreviver é seguindo ao bombeiro e não o meu próprio instinto. Por isso não é uma fé cega, é uma fé baseada em evidências prévias. Ou seja, a fé que eu estou defendendo aqui para vocês é diferente do fideísmo. É uma fé que ela é baseada em evidências. Evidências que me ajudarão a acreditar nos momentos em que eu não tiver todas as respostas. O que eu estou sugerindo para vocês é a máxima de Immanuel Kant. Sapere aude. Ouse conhecer. Ouse saber. Ouse questionar. Se Platão iniciou todo o seu discurso com o mito da caverna, deixe-me contar um mito também para ilustrar o que eu quero dizer, à guisa de Platão e à guisa de Jesus, que contava tantas parábolas. Havia nessa fábula que eu quero contar para vocês um grupo de ratos que moravam dentro de um piano. E esses ratos sempre escutavam o concerto do pianista do lado de fora e se deliciavam. E louvavam o pianista por toda a música bela que ele tocava. Até que um dia, alguns ratos saíram de dentro da parte mais baixa do piano e subiram até aquelas teclas ali e viram as cordas. E viram que cada vez que um martelinho de madeira com aquele veludo batia numa corda, saía um som do piano. Quando batia numa corda mais fina, saía um som agudo. Quando batia numa corda mais grave, saía um som mais grave, mais baixo. Quando duas cordas batiam ali, saía uma dissonância. Eles voltaram felizes, descobrindo o segredo da música. Não existe pianista nenhum. Nós agora temos a teoria das cordas. O que produz o som que nós ouvimos são martelinhos batendo em cordas. Não há nenhum pianista. E aí começou o debate dos ratos, se havia ou não havia pianista lá fora. E novas teorias mais rebuscadas foram colocadas para explicar aquele som sem necessidade de um músico. E muitos ratos continuaram acreditando, outros duvidaram. Mas a despeito disso, do lado de fora,
o pianista continuava expondo o seu concerto, mesmo apesar da negação da sua existência. Mesmo que você continue negando, continue existindo, há vida no ar. E o concertista do universo está aí, dedilhando a sua bela sinfonia e dizendo, quer você queira ou não, eu existo e eu amo você. Um grande abraço. Obrigado.